Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 3 de outubro de 2016. Estou aqui com o jornal Metro, nunca sei se é um ou é outro. Eu falo os dois para ser dúvidas, né? Marquesan versus Melo, né? A confirmação do que saiu ontem no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. E aí está saindo algumas informações, algumas situações. Antes de mais nada eu vou dar algumas explicações do que acontece nacional e internacionalmente. Vamos explicar dessa maneira. Nós temos no Brasil, saiu no Fantástico ontem, um envelhecimento do povo brasileiro, tá? Segundo as últimas pesquisas do Instituto Brasileiro de Pesquisas, o Brasil não está mais crescendo, está parando de crescer, deixando de crescer em matéria de população, quantidade de povo, quantidade populacional. E saiu uma entrevista com jovens com vontade de sair do Brasil. Os poucos jovens que têm espírito empreendedor e coisa assim, eles não querem ficar aqui no Brasil, eles não acreditam no potencial do país. Estão desacreditados do país. Isso está influenciando inclusive na questão das urnas. E o que está acontecendo é que muitos desses jovens pensam nos próximos anos, nos próximos 10 anos. Então é uma previsão para os próximos 10 anos, isso foi apresentado ontem no Fantástico, que esses jovens irão para fora do Brasil, sairão do Brasil nos próximos 10 anos. Com a situação do Brasil deixando de aumentar a população, e já era uma previsão também de que o Brasil estaria envelhecendo do ponto de vista, inclusive até da aposentadoria, uma preocupação essa, de que o Brasil está envelhecendo e cada vez menos gente vai pagar os impostos para manter as pessoas que estão se aposentando. Então, o que está acontecendo? Ainda vai demorar um pouquinho para reduzir a população no Brasil, mas uma vez que boa parte desses jovens, e isso gira em torno de 40% da população nacional, 40% da população nacional, tá? Pensa em realmente viajar e esses jovens irem para outro país. Essa migração do brasileiro para outras terras e para ter outras línguas, outras informações nos próximos 10 anos, nós vamos ter uma redução do eleitorado e nós vamos ter um envelhecimento do povo brasileiro. Então, isso vai acelerar o processo nos próximos anos, né, de uma redução populacional nacional. Nos próximos 10 anos nós vamos ver isso. Possivelmente uma redução do eleitorado e possivelmente os votos daquelas pessoas que não têm mais necessidade de votar a partir dos 70 anos, coisa assim, vão se tornar extremamente importantes, porque eles vão fazer o peso, a diferença nas próximas eleições. Isso é uma das situações. A outra situação é que essa situação que eu comentei ontem dos votos em branco, nulos e abstenções, ela está girando em torno de 30% a 40% em quase todas as capitais.
a gente percebe que o interior, o Rio Grande do Sul teve 60%, mais de 60% de aprovação do Ivo Sartori, José Ivo Sartori, e derrotamos Tarso Genro em turno 1, né? Tiramos Tarso Genro, né, no segundo turno. E o que acontece com uma situação dessas? A gente poderia ter feito voto inválido, né? E aí o Tarso teria ganho. Voto abstenção, deixar de votar, né, no caso, ou voto em branco, voto nulo, e aí o Tarso Genro teria feito o segundo mandato. Não aconteceu isso aqui no Rio Grande do Sul. Se votou no José Ivo Sartori, deu voto válido para o José Ivo Sartori e houve alternância de poder. Não é ideal, mas pelo menos houve alternância de poder, houve oxigenação de poder, né? Aqui aconteceu isso, mas foi no estado. Porto Alegre, que agora foi essa eleição de ontem, nós percebemos que houve 40% de 38,40%, praticamente 40%, né, de votos nulos, brancos e abstenções. E isso a capital gaúcha influencia no peso, pela grande população que tem, influencia no peso, no caso de baixar o coeficiente eleitoral para aproximar os candidatos um do outro, que foi o que aconteceu com Marquesan e Melo. Senão o Marquesan poderia ter ganho no primeiro turno. Soma-se, o que o Melo representa? Representa o governo que está no poder. Olha, as pessoas que votaram em branco, nulo e se abstiveram não querem o Melo, se não teriam votado no Melo. Não se veem representadas em nenhum dos candidatos, então por isso não votaram no Marquesan. Mas se tivessem se visto representado em no Marquesan, o Marquesan teria ganho no primeiro turno. E já não teria mais custo com o segundo turno. Então é um custo a mais eleitoral para fazer o segundo turno, porque as pessoas que poderiam ter votado no Marquesan não votaram, se omitiram, ou deixaram de votar, ou votaram em branco, votaram nulo. É um custo a mais, custo dos nossos impostos, né? Então essa é a situação. E aqui na página 8 do jornal, né, nós percebemos a eleição pelo país. E na eleição pelo país a gente percebe que a oxigenação do poder continua sendo baixa, né? No ponto de vista da questão dos votos em branco, voto nulo, ainda tem muita gente votando em branco, muita gente votando nulo. No entanto, nós temos uma boa notícia, não é de todo ruim. O PT só ganhou uma capital e foi por conta de uma reeleição do prefeito do PT que lá está. Tá? As outras todas capitais o PT perdeu. O PT, na verdade, as capitais fazem guinada à direita e o PT só leva uma. Né? No geral, 17,58%, somando todos os lugares, né, de votos em branco e nulo. Aumentou consideravelmente o número de votos brancos e nulo. Né, e foi puxado principalmente pelas capitais. Esse número está menor aqui. Se tu for pegar só as capitais, você vai ver que houve um aumento considerável nas capitais de desvalorização do voto. Isso é um grande problema para as capitais. O interior continua ainda tendo a consciência de votar
com responsabilidade, porque cidade pequena, você sabe que isso faz diferença, você percebe a importância disso. Cidade média, pequena, você percebe essa necessidade. Quando é uma cidade grande, o marketing comercial aplicado na política, ele faz com que tu fique cego à publicidade. E aí tu acaba aderindo a uma propaganda enganosa que faz com que tu desqualifique tudo e todos, que ninguém preste. E é o que está acontecendo como um efeito colateral no Brasil. Mas o resultado positivo é esse. Houve uma alternância de poder e o PT perdeu as grandes capitais. Esse efeito fora Dilma, fora PT, esses protestos que aconteceram ao longo de todo esse cenário no Brasil, surtiram efeito. Nós conseguimos fazer a oxigenação do Brasil nas prefeituras. Tiramos o PT e seus aliados do poder na grande maioria das prefeituras nacionais. Eles perderam consideravelmente, reduziram consideravelmente seu espaço de poder. O Brasil deu uma endireitada nas prefeituras. E isso é muito positivo. Por outro lado, nós não percebemos aquelas lideranças da web, aquelas lideranças nacionais, como Jair Bolsonaro, por exemplo, nós não percebemos uma receptividade dos apoios aos seus candidatos. Então, não houve um crescimento, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o Jair Bolsonaro não emplacou nenhum dos seus candidatos a vereador, né, não conseguiu fazer bancada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E com isso, a gente se dá conta que o projeto de 2018 ficou comprometido seriamente. O que o PT queria fazer com eleição direta para presidente agora, no final do... Por que a esquerda e o PT, principalmente, fazia campanha para candidatura a presidente agora, neste momento? Porque a análise deles estava correta e eu também dizia, não façam isso, não aceitem isso de jeito maneiro. Por que eu dizia essa situação e por que eles queriam isso? Porque a candidatura a presidente agora traria o PT de volta ao poder, uma vez que eles iriam utilizar a técnica de ninguém presta, ninguém vale, nada certo, nada serve, para eles chegarem ao poder naturalmente nesse aspecto. A rejeição a todos os políticos é isso que eles estavam contando. Que essa rejeição, aqueles que votam, não vão deixar de votar. Né? Os que são indecisos, omissos, né? Esse pessoal, aproximadamente em torno de 40% nas capitais, faria com que houvesse a ascensão, o retorno do PT e de seus aliados ao poder numa eleição à presidência da República. Isso acontecendo agora, neste momento. E a prova disso é que aqueles que retiraram, aqueles políticos que ajudaram a retirar Dilma Rousseff do poder, não conseguiram fazer bancadas ou eleger seus representantes nos municípios, nas capitais principalmente, né? No caso de Jair Bolsonaro, aqueles candidatos que ele apoiou não deram o retorno esperado que ele imaginava. Não é nada contra ele especificamente, simplesmente a internet, as redes sociais, tem uma coisa chamada fake, que é o falso, né? o perfil falso, e o wax, que é uma mentira disfarçada de verdade. E esse tipo de situação está acontecendo há bastante tempo. Existem infiltrados dentro, gente que se diz de direita e que está, na verdade, manipulando grupos de direita, que são, na verdade, pessoas de esquerda, e que induzem ao erro, que fazem com que as pessoas tenham ódio de todos os políticos, de todas as situações. E aí está, nesses grupos, houve até um plebiscito para a separação do Rio Grande do Sul e da região sul do resto do Brasil, né, que foi... teve algum grupo expressivo de votação, mas muito aquém, irrisória em relação a uma proporção eleitoral. São pessoas que representam o voto nulo, o voto branco, a abstenção, porque não queriam votar em nenhum candidato. Né? Eles querem separar tudo de todos, como se o PT
por deixar de ser PT, porque digamos que a gente separe Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Digamos que aconteça isso. Esqueceram que, por exemplo, aqui está a Luciana Genro, Tarso Genro, o Olívio Dutra, o Raul Ponte, a Dilma Rousseff está aqui, entendeu? E todo esse pessoal viria junto com essa separação. O PT não vai sair do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, eles não vão sair daqui porque a gente vai separar o Estado do Brasil. Isso aí é balela, é besteira. Quem inventou essa questão do separatismo enganou um monte de trouxa, literalmente falando. Porque na verdade não vai mudar nada. Não muda nada. Separar é separar para conquistar. É um projeto do próprio PT. Vamos separar que fica mais fácil, inclusive, a Venezuela invadir aqui e a gente pegar e dominar essa região toda, que é uma das regiões mais ricas em matéria de ação, de conduta, de mercado, de uma série de coisas. Então, era essa a intenção real e, na verdade, as pessoas que fizeram isso não estão contando toda a verdade para vocês. No mínimo, estão omitindo. Se não estão mentindo, no mínimo, estão omitindo fatos. Eles só estão falando a parte que lhes interessa. E acabaram com isso, prejudicando as eleições, fazendo com que muita gente... Aí entra a questão... Nesse grupo entram os monarquistas e também entram os intervencionistas. Não os verdadeiros monarquistas, nem os verdadeiros intervencionistas. Intervenção de verdade, ela acontece só em dois momentos, que é o caso do voto, ou melhor, da invasão estrangeira ou da guerra civil, né? Então, se houver uma dessas situações, o verdadeiro intervencionista defende a pátria, defende a nação, aceita a intervenção por esse momento, durante 2 meses, um mês renovado por mais 30 dias, que é o que está escrito dentro da Constituição Federal. Aí se faz as necessárias alterações para a proteção da nação e devolve isso ao presidente da República. É convocado, inclusive, pelo presidente da República a intervenção, né? E aí, após isso, é devolvido para o presidente da República a democracia nacional. Essa é a intervenção das Forças Armadas a pedido do presidente da República. No caso dos monarquistas, já houve um plebiscito nacional para decidir se nós iríamos fazer monarquia, república, parlamentarismo ou presidencialismo. Já houve isso e a monarquia perdeu. Há hoje uma conscientização de que haveria a possibilidade de amanhã depois nós fazermos um parlamentarismo no Brasil mais consciente diante da necessidade que nós temos de enfraquecer um Estado absoluto que foi promovido pelo presidencialismo e que há uma necessidade de uma evolução nacional. Tudo bem, até aí não há problema. Inclusive o voto distrital ou distrital misto, eu prefiro o distrital misto. Só que a evolução para o retorno, o resgate para uma questão monárquica, teria que ver uma série de questões de como nós faríamos esse sistema monárquico, quem teria legitimidade e legalidade para fazer esse processo e como ele seria mais eficiente, mais eficaz para o povo brasileiro. Se é que haveria alguma coisa nesse sentido. Então, separação de Estado para separação de governo, né? Ou seria um sistema parlamentarista presidencialista, se é uma situação que também é interessante. Existe, é raro, mas existe essa possibilidade de acontecer. Tudo isso é discussão a ser comentada. Só que, da forma, inclusive eu não sou a favor de separatismo nenhum, eu sou a favor de separatismo econômico, transformar o Brasil de uma federação que é hoje numa confederação, no estilo norte-americano, onde os estados teriam mais autonomia legal e menos impostos, onde haveria um imposto estadual, um imposto municipal e que pagaríamos uma taxa fixa para o governo federal para a sua manutenção. E aí seria a inversão, em vez de vários impostos, como nós temos hoje, apenas 2, um estadual e outro municipal, e manteríamos um estado mínimo com eficiência e eficácia, tratando apenas de saúde, educação e segurança, o resto, e uma manutenção de
as Forças Armadas para que houvesse a segurança da nação como território geral, como acontece nos Estados Unidos. Então acho que essas questões seriam interessantes para a gente discutir numa reforma política nacional. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que não é isso que está acontecendo. Esses movimentos não estão discutindo de uma forma lógica, não estão discutindo de uma forma racional e foram utilizados eleitoralmente para esvaziar as urnas nessas eleições. E vão ser continuar esvaziando. Porque existem filósofos, existem advogados, juristas, pessoas que estão defendendo teses infrutíferas, teses furadas. Eles estão infiltrados dentro de movimentos e vendendo imagens erradas de coisas que não vão ser possíveis de acontecer e estão sendo considerados heróis por militantes, estão enganando as pessoas, estão mentindo para as pessoas, estão, no mínimo, omitindo informações. E isso está acontecendo o quê? Está refletindo nas urnas. As urnas estão mostrando que aqueles candidatos que já estão no poder se favorecem dos votos em branco, dos votos nulos e das abstenções. Eu venho provando isso vídeo a vídeo, a eleição após eleição, mas vocês não querem ver, vocês não acreditam. Eu sou da primeira turma de bacharéis em ciências políticas do Brasil. É natural que eu seja o primeiro a dizer essas coisas. E é natural que as pessoas que sejam contra mim não queiram acreditar em mim. Mas, pô, gente, não custa vocês observarem os números, fazerem pesquisa e verem se eu estou errado. Basta vocês pesquisarem por vocês mesmos. Analisem essas questões, verifiquem se procede ou não. E aí vocês vão ver se realmente eu estou falando isso para o bem de vocês, ou se esses movimentos, esses fakes, esses Pato Donald, Mickey, Margarida, Luluzinha, Mônica, seja lá quem for, estão mais com razão do que eu. Porque vocês têm uma figura lá de um patinho na lagoa e vocês estão acreditando mais nela do que em mim. Um cientista político, uma pessoa séria que está falando a coisa séria para vocês. Vocês têm que escolher quem é que vocês vão acreditar. Se vocês preferem acreditar neles, tudo bem. É um direito de vocês. Uma imagem de um cara com um soldado lá qualquer, uma coisa assim. Isso te torna mais patriota? Não. A imagem da bandeira do Brasil, isso te torna mais patriota? Não. A imagem do símbolo da monarquia, isso te torna mais brasileiro? Não. Gente, acreditem não nas imagens, acreditem em ética, em moral, em cidadania, em controle cidadão, acreditem na lei, principalmente na lei. Não deixem as pessoas enganarem vocês estão sendo enganados. Sabe o que aconteceu nessa última eleição? 40% do povo, em geral, perdeu o direito de ser cidadão, perdeu representatividade nesse pleito. Ainda tem segundo turno nessas cidades, então preste atenção nesses meus vídeos, divulguem esses vídeos em todas as suas redes sociais, em grupos, principalmente nesses grupos que vocês estão nesse momento acreditando, porque eu não tenho medo deles, eu não tenho medo de represália, eu não tenho medo que o pessoal bata em mim nesse aspecto, porque eu estou falando a verdade. E se eles tivessem alguma coisa para falar ao contrário, eles já teriam dito. O que eles disseram? Que eu sou de esquerda, que eu não sou o que eu digo ser, isso, aquilo. Sabe o que acontece? Eu só tenho o meu nome, não tenho mais nada. Eu não tenho cargo público, eu não estou ganhando nada com essa situação. Então o que vocês não tenho patrocinador nenhum até o momento. Então não adianta vocês chorarem, espernearem, dizerem isso acontecerem, porque o que eu tenho é um canudo. Eu tenho isso aqui, ó. Da primeira turma de bacharelado em Ciências Políticas do Brasil, reconhecido pelo MEC. Tá? É isso que eu tenho. É essa a situação que eu tenho. Eu provo o que eu falo. Eu sou um cientista. Eu não sou simplesmente uma pessoa que está aí na internet tentando se autopromover. Né? Não isso aí, o que eles estão fazendo é estelionato. Tá? É o artigo 171, tá? Porque o artigo diz que é levar a ganhar vantagem, a oferir vantagem de alguma forma, independente se vai ganhar dinheiro ou não. Tá?
induzindo as pessoas ao erro, Eu não faço indução ao erro, eu não engano, eu não minto, eu não traio, eu não faço esse tipo de coisa. Quem faz esse tipo de coisa para levar vantagem em cima disso, essas pessoas podem ser processadas, criminalmente inclusive. Tá? Eu tenho o meu nome a perder, eu tenho o meu nome a zelar, e por isso eu não faço esse tipo de coisa, porque é a minha carreira, é a minha profissão. Tá? Eu sei, eu tenho a noção, a importância dessa situação, por isso eu não faço esse tipo de coisa. Tá? Porque eu sei que eu poderia estar cometendo crime se eu estivesse fazendo isso. Então eu tenho preocupação em agir correto com todos vocês. Mas esse pessoal não. Esse pessoal se esconde através de uma figurinha qualquer, num perfil falso qualquer. E vocês acreditam neles mais do que em mim. Vocês preferem acreditar neles mais do que em mim. É simples assim para vocês essa situação. Então o que vocês têm como escolha agora nas próximas eleições? Agora, segundo turno, nos casos que houver. Votem consciente, não anulem, não votem em branco, não se abstenham de votar, votem consciente, não anulem mais a cidadania de vocês estão sendo enganados, estão sendo induzidos ao erro, de novo, e não é por falta de aviso meu, tá? E não é por falta de aviso, inclusive, dos órgãos técnicos a respeito disso, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Juízes Brasileiros, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais, todos dizem que voto nulo não anula eleição, que voto branco não anula eleição. Eu faço campanha contra o voto nulo desde o antigo Orkut, mas não adianta falar para vocês isso, porque vocês preferem acreditar nesses perfis fakes. Está na hora de vocês começarem a acordar para a realidade e fazer controle social. Não existe poder vago, não existe almoço grátis. Chega de paternalismo. Chega de dizer, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero nada, não quero coisa alguma. Não existe democracia sem voto. Não existe. O que disseram para vocês, tudo é mentira. Eu estou falando a verdade para vocês, mas vocês vão ter que acreditar só olhando vocês mesmos, pesquisando. Deixem de serem preguiçosos e vão pesquisar. Vão estudar, gente, estudem. Verifiquem se eu estou falando é verdade ou não. Faço a parte de vocês, eu estou fazendo a minha aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada.